Então, pessoal, agora com a ISO do Debian devidamente salva, nós vamos configurar o nosso servidor. Vamos abrir a VirtualBox. Aqui nessa tela nós vamos em novo. Eu vou colocar um nome para o servidor. Você pode pôr o nome da sua preferência, tá? Imagem ISO. Aqui a gente vai navegar até onde está a ISO de instalação do nosso sistema. No seu computador pode estar salvo em downloads, documentos, users, o seu usuário do downloads e a imagem, né? Ou outro local que você tenha salvo. Aqui ele já deixa pré-selecionado ao tempo que eu coloquei aqui Debian Server. Ele já colocou aqui Debian 64 bits Linux, tá? E você marca essa caixinha de seleção, pular instalação desassistida. Aqui eu recomendo deixar como já está selecionado, tá? Mas eu vou colocar aqui um processador de 2 núcleos e vou habilitar a BIOS moderna, tá? Que é o que tem em todos os computadores. Acredito que na maioria dos computadores vendidos atualmente. Em criar novo disco, eu vou colocar aqui 50 GB, tá? De espaço. O que isso quer dizer? Aqui é o tamanho dinâmico. Não, eu colocar aqui 50 GB não quer dizer que ele vai reservar 50 GB diretamente no seu disco, tá? Ele vai alocando, aumentando o tamanho conforme a gente vai adicionando arquivos, instalação de programas no nosso servidor, tá? Com um limite de 50 GB. Se você selecionar aqui para alocar tamanho, ele já vai criar um arquivo de 50 GB dentro do seu disco rígido, onde ele vai fazer a instalação do nosso servidor de tudo que for, né, instalado nele. Aqui dá um resumo, ele vai finalizar a configuração do nosso servidor. Só que eu vou alterar algumas opções. Eu vou verificar e alterar algumas opções, tá bom? A gente finaliza. Aqui está o nosso servidor. Configurações. Vamos checar item por item. A gente não vai mudar aqui. Em sistema, ele vai estar selecionado aqui 2 GB de RAM, que a gente estava já em princípio. Aqui eu vou desmarcar disquete. Vou colocar o disco óptico como boot principal e o disco rígido como boot secundário. No final da instalação ele vai pedir para ejetar o disco, tá? E aí ele vai dar o boot pelo HD da nossa máquina virtual, tá? Em processador, eu vou alterar essa opção aqui, eu vou colocar habilitar esse item e a virtualização assistida por hardware, tá? Recomendo ativar isso caso o seu processador tenha virtualização assistida por hardware, que é o caso de todos os processadores AMD do momento, né? E alguns processadores Intel mais atuais. A aceleração já está configurado. Em monitor, eu gosto de modificar aqui, eu acho que 16 megabytes de memória de vídeo muito pouco, eu vou colocar 128. Tá bem, que é o limite aqui. Mesmo que a gente não vá usar aceleração 3D, eu habilito, tá? Aqui eu não vou modificar nada. Armazenamento já está selecionado aqui a nossa ISO e aqui é o nosso HD virtual que foi criado, tá? Em áudio eu não vou modificar nada. Em rede eu vou colocar aqui modo bridge. E quer dizer isso? No modo bridge o seu servidor ele vai aparecer para os outros computadores na rede como um servidor físico real, tá bem? Eu recomendo habilitar esse modo, tá? Portas seriais a gente não vai mexer em nada. Aqui você pode habilitar controlador 3.0 USB. Aqui eu vou deixar como está, tá? Aqui eu não vou modificar em nada e aqui também não. E vou dar OK. Agora a gente vai partir para a instalação do Debian no nosso servidor. Vamos começar a instalação.
ele vai ligar a máquina virtual como se fosse um computador real, tá bem? Pode demorar um pouco aqui, porque ele vai criar os arquivos, tudo de instalação, o HD virtual e algumas configurações. Nessa parte, recomendo colocar instalação em modo gráfico. Selecionar o seu idioma de preferência. Aqui eu vou escolher Português Brasil e vou continuar. Brasil, Português brasileiro. Ele vai carregar os componentes, tá? E vamos configurando. É bem simples, tá? Na internet, às vezes a gente não acha a informação de forma correta. Aqui ele vai configurando a rede. Nome do computador eu vou colocar aqui novamente server, só que eu vou pôr tudo em minúsculo, server, tudo junto, Debian. Nome do domínio não tem, a gente avança. Aqui vai ser a senha de root, eu vou colocar uma senha qualquer, só para ter uma senha, que ele não deixa seguir sem senha, tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou modificar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou avançar. Nome completo do utilizador, eu vou colocar aqui Linus. Pode ser qualquer outro nome, o seu nome, o nome da sua empresa, tá? E na senha eu vou colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente avança. Aqui ele pede qual o seu estado para configurar o horário correto, tá? Eu vou colocar aqui São Paulo, que é o estado que eu resido. Aqui eu vou configurar as partições manualmente, tá? Aqui a gente já tem o disco, né? O disco virtual que foi criado no início. Vamos configurar as partições. 2 cliques no disco. Criar nova tabela de partições baseadas nesse dispositivo? Sim. Agora nós vamos criar a partição EFI, tá? Aqui eu vou criar com 200 megas. Criar uma nova partição. Eu sempre coloco um pouco a mais, tá? No início. Vou mudar aqui o sistema de arquivos, 2 cliques. Partição de sistemas EFI, ok. Finalizar a configuração da partição. Agora eu vou criar a partição de swap do sistema, tá? Eu vou criar ela com 2 GB de tamanho. Eu tenho 2 GB de RAM, tá? Criar uma nova partição. Eu vou criar aqui 2.1 GB. Eu gosto de criar com um pouquinho a mais de tamanho, tá? No início. Vou mudar aqui o sistema de arquivos. Partição swap, área de troca. Ok. Finalizar a configuração da partição. Agora eu vou criar a partição do sistema, tá bem? Eu vou usar todo esse espaço livre aqui. Não vou mudar nada aqui. Aqui já está como eu quero. Sistema de arquivos ext4. Finalizar a configuração da partição. Esse 1 megabyte que ele criou no começo e no fim, ele cria automaticamente. É do sistema, tá? Finalizar o partilhamento, escrever as mudanças no disco. Escrever as mudanças no disco? Sim. Ele vai preparar os pacotes para instalação. Lembrando que, por ele já estar conectado na internet,
provavelmente ele vai baixar arquivos mais atuais do que está na imagem ISO, tá? Alguns arquivos, algumas atualizações. Isso aqui pode demorar bastante tempo, dependendo da configuração do seu computador e dependendo da configuração da sua máquina virtual. Em alguns computadores pode ser bem rápido essa parte. Se quiser mais mídia de instalação, por favor, introduza agora. Não, a gente vai continuar. Utilizar uma conexão de rede, não. Participar do concurso de pacotes, não. Nessa parte a gente seleciona o que vai ser instalado no servidor. No caso aqui, a gente vai montar um servidor sem interface gráfica. Então eu vou desmarcar aqui, tá? A gente quer um servidor rápido e somente com o necessário instalado, tá? Eu vou habilitar aqui o utilitário de sistema padrão, já está habilitado, e eu quero o servidor SSH. Nesse caso eu vou conseguir acessar o meu servidor Debian por acesso remoto via SSH. Muito importante. Aqui ele vai terminar a instalação está completa, tá? Eu vou remover a imagem ISO, discos ópticos, remover drive do disco, já está removido aqui, tá? Ele já removeu automaticamente. Eu vou continuar. Agora ele vai reiniciar e nós vamos ter a primeira inicialização do nosso servidor. Aqui ele já terminou, finalizou o nosso servidor, tá? Agora vamos começar a fazer a instalação inicial, as configurações iniciais do nosso servidor.